volta ao meu canal no YouTube. Como a maioria de vocês devem estar sabendo, a gente está num período de Mercúrio retrógrado e tem se falado muito sobre isso. Eu comecei a ler sobre o assunto porque eu achei muito interessante e eu descobri que o Mercúrio retrógrado ele causa tanta confusão na cabeça da gente porque ele desperta algumas coisas que estão no nosso subconsciente precisando ser tratadas, quase como um shadow work natural ali. Então eu decidi fazer uma tiragem com esse tema pra gente explorar o que é que está sendo trazido à tona do nosso subconsciente por esse Mercúrio retrógrado. Então hoje nós temos 4 grupos. O grupo número 1, aqui com um quartzo azul, e uma carta que diz: quando eu vejo o bom no outro, né? Quando eu vejo alguma coisa boa em outra pessoa, eu digo isso em voz alta, eu deixo a pessoa saber. Aqui tem o segundo grupo que fala: tomar conta de mim mesmo, né? Cuidar de mim mesmo é um ato radical de amor. Aqui com a pedra da rolita branca. O grupo número 3, aqui com uma pirita. E a carta: eu dou boas-vindas para um relacionamento que seja saudável e amoroso. E aqui por último com o grupo número 4, com o quartzo verde, nós temos a carta: a criatividade flui de mim, eu sou um criador divino. Então tira um momento, respira fundo, vê qual grupo chama mais sua atenção. Como eu sempre digo, se você se sentir atraído por mais de um grupo, provavelmente é porque a sua leitura tá ali um pouquinho em cada um, ou porque na leitura de hoje, para você, a gente vai abordar mais de um tema. Essa é uma leitura geral, é só pra gente ter uma base de coisas ali que estão no nosso subconsciente, a gente não tá vendo e que a gente precisa lidar. Siga sempre a sua intuição, saiba o que da mensagem é pra você, o que não é. Pegue só aquilo que acrescentar na sua vida, que te ajudar de alguma forma, o resto você descarta. É uma leitura geral, então eu posso falar coisas que talvez não combinem com você, que não façam sentido pra você. Use a sua intuição para determinar o que é e o que não é. E lembre-se, o tarô ele faz uma previsão baseado na sua energia do agora. E a gente tem total capacidade, total livre-arbítrio para mudar as coisas. Então, até essa leitura. Se você escolheu o grupo número 1, aqui com o quartzo azul, e com essa carta que fala: quando eu vejo o bom em outras pessoas, eu deixo eles tomarem conhecimento disso em voz alta, né? Eu falo, eu exponho isso. Bom, a sua leitura, eu comecei tirando uma runa, pra gente ter mais aqui detalhes sobre ela, e você tirou a runa Issa, que é a runa do gelo, a runa do momento muito calmo, um momento que nada acontece, um momento de estagnação. Aqui, pelas suas cartas, eu vejo que você pode estar tendo um momento em que você está muito observador, principalmente com a carta aqui que você escolheu, que você tá muito observador, você tá observando muitas coisas em você mesmo e muitas coisas nas outras pessoas. E às vezes a gente tende a ficar um pouco crítico demais quando tá observando muitas coisas, porque você tá vendo as coisas boas e você tá vendo também as coisas erradas, as coisas que não estão dando certo, as coisas que as outras pessoas estão pecando, estão falhando. E aí a gente acaba virando esse julgamento para nós mesmos. Então por isso que você tem aqui uma carta que fala para você expor as coisas boas em outras pessoas, junto com uma pedra que é o quartzo azul, que é uma pedra da expressão, uma pedra ligada ao chakra da garganta e à fala, que fala para você
se expor, para você expressar o seu eu verdadeiro. Eu sinto que nesse momento o que você precisa começar a fazer, uma das muitas coisas que você precisa começar a fazer, é começar a prestar atenção nas coisas boas. Talvez você esteja analisando um pouco demais e eu sinto que a maioria de vocês nem sequer está sendo julgador, digamos assim, com outras pessoas em voz alta, mas você está observando e você está pensando nesses julgamentos. E com o tempo você acaba virando esses julgamentos para você mesmo, porque se você tá pensando sobre outra pessoa, você começa a pressupor que as pessoas estão pensando o mesmo em relação a você. Então, a primeira coisa aqui que fala no seu Shadow Work é para você ser um pouco mais gentil com os outros, porque quando você se esforça para perceber coisas boas e para falar coisas boas, para ter uma palavra gentil, além de você conquistar as pessoas à sua volta, você acaba virando esse tipo de atitude para você mesmo. Então você acaba achando que as pessoas também estão vendo coisas boas em você, que as pessoas também estão sendo gentis com você. E então isso acaba beneficiando ambas as partes, tanto os outros quanto você mesmo. E aqui, essa runa do gelo, ela fala que talvez você esteja no momento da sua vida em que as coisas não estão acontecendo, que você tá tendo uma estagnação, que você tá muito parado, que você tem planos e você tem coisas que você quer fazer, que você quer colocar em ação e que elas não estão funcionando, que elas estão muito paradas. Aqui, com essa carta da Waving Flowers, que mostra aqui, tipo, vindo um vento e levando todas as pétalas da roupa dessa mulher, né? As flores se despedaçando. Eu sinto que você tá vivendo um momento em que é realmente de mais introspecção. Você tá num momento em que você tem que aproveitar essa calmaria para pensar, para descansar, para planejar. Um momento em que você tem que estar mais na carta do eremita, sabe? Mais introspectivo, estudioso, estudando as coisas que você quer fazer para o seu plano dar certo, manifestando, pensando na sua cabeça como você quer que seja, imaginando e tendo um momento assim que é menos ação e mais mental. E aí, com essa carta aqui do Miss Sunshine e com os números que você tem aqui, porque você tem o número 3, que é o número da observação e da criação, e você tem somando, né, porque essa carta aqui é o 33. Então você tem o número 3 e o número 6. E aí, somando, você teria 2 vezes o 3, ou seja, você tá 2 vezes mais observador. E a carta o número 6, né, na verdade, ele tem essa energia de você criar um mundo muito fantasioso na sua cabeça, de você ter essa energia de criação mental muito forte e de às vezes você não ter tanta sabedoria para colocar essa energia no mundo, entende? Para trazer isso do plano mental para o plano físico. Então, você pode estar tendo ali um período muito forte de frustração, em que você tem muita capacidade. Aqui com a carta da Miss Sunshine, você é o sol, entende? Você tem essa capacidade, tá tudo aqui. Mas talvez você esteja focando mais no lado escuro, no lado noite, em que você não tá conseguindo usar essa luz do sol, você não tá conseguindo trazer, você tá preso nas sombras, que é uma coisa que é falada pelo número 8 aqui, que essa carta é o 17, e somando dá 8, que o número 8 ele fala muito disso, de você ter todo esse potencial, de você ter muita energia, você ter muito potencial, e um dos riscos do número 8 é você não saber usar esse potencial, é você ter tanto potencial, querer fazer tantas coisas,
que você se frustra e acaba não fazendo nada. Então eu sinto que essa é uma energia predominante do seu jogo, de que você tá aqui de um lado vivendo um momento mais calmo, um momento que você tem que pensar, que você tem que analisar, que você tem que ter ali estar mais voltado para o plano mental e respeitar esse momento, que seria um momento mais de descanso e de planejar, de recuperar forças para daí sim poder agir com tudo. Então você tem que respeitar esse momento para que você não se frustre e não acabe desistindo de tudo, jogando tudo pro alto. E ao mesmo tempo você tem que utilizar esse momento para fazer os planos exatos, para poder ir lá e agir. Senão você vai acabar desperdiçando todo o seu potencial. Você vai acabar, aqui com a carta do Miss Sunshine, você vai acabar desperdiçando toda essa luz do sol. Porque aqui, se você olhar bem, ela tem um vestido aqui, né? Ela tá vestindo um prédio, digamos assim. O vestido dela tem o formato de um prédio e a cabeça dela é a luz do sol, ou seja, ela tem muitas ideias, ela tem muito potencial, só que ela não tá sabendo executar. Então essa luz, ela não chega aqui embaixo, ela não ilumina aqui embaixo, porque ela não soube executar. Ela colocou aqui um vestido muito grande que tá fazendo uma sombra ali embaixo, então o potencial não tá chegando até lá. E aí você pode ver de duas formas. Você pode ver que isso foi de caso pensado, e aqui de um lado ela tem o dia e do outro lado ela tem a noite, ela tem tipo o reverso, então ela tá sabendo aproveitar o potencial das duas formas, tá sabendo aproveitar uma coisa que seria uma falha para fazer uma coisa diferente, para fazer uma coisa boa. Ou você pode enxergar de uma forma só e ver isso como um potencial desperdiçado. Então eu sinto que é isso que o seu jogo tá tentando te dizer, para você tentar olhar as coisas de outra forma, para você tentar não simplesmente se frustrar e se cegar e desistir, para você tentar ver que tem muito potencial ali, tem muitas outras coisas que você pode fazer. Você pode aproveitar esse momento que não tem o que fazer, que você tá no momento introspectivo, que as coisas no plano físico estão lentas, e pensar, entende? E trabalhar o mental e usar o mental ao seu favor, ao invés de simplesmente ficar frustrado porque não tá funcionando, sabe? Agora, vamos tirar algumas cartas do tarô para ver o que mais tem pro jogo de vocês, o que mais tem de Sheldon Work que vocês precisam prestar atenção. Aqui nós temos o Cavaleiro de Copas, o As de Ouros. Deixa eu colocar um pouquinho para cá, que tem uma carta aqui que estava escondida. O Pajem de Espadas, o 8 de Copas e o 7 de Espadas reverso. O problema de colocar a carta de tarô depois é que eu tenho que ficar arrumando ela, senão vocês não conseguem ver. Bom, aqui a primeira carta que me chama atenção é o 8 de Copas. O 8 de Copas, ele mostra uma pessoa indo embora, uma pessoa abandonando as coisas. O que tá me chamando muita atenção nessa carta é a Lua aqui, que a Lua no tarô, ela tem aquele significado de ilusão, e ela também tá ligada ao plano mental e espiritual.
Então aqui eu vejo que você tem essa ilusão, essas coisas que acontecem na sua cabeça e essa forma que você quer ver o mundo e essa forma que você quer que as coisas aconteçam. E aqui tá vendo que ela tem 8 copos, um deles só que tá caído, um deles só que virou, que não deu certo. Então, tipo assim, tem, como que eu posso explicar? Aqui o plano dela, digamos que o plano dela tem 8 etapas, todas deram certo, uma deu errado. E aí, por causa dessa uma, ela tá desistindo e indo embora, entende? Então, aqui essa carta pra mim tá representando essa vontade de querer tudo muito perfeito, de querer tudo muito nos mínimos detalhes. E por causa disso, não aceitar o erro, não aceitar frustrações, não aceitar que talvez a primeira coisa que você vai fazer não vai dar certo, a primeira versão não é a versão final e que você tem que ser um pouco mais gentil consigo mesmo e se permitir errar para se permitir aprender, ao invés de ficar preso numa ilusão de que era assim que as coisas tinham que acontecer e se não for assim que vai acontecer, eu não quero. Entende? Essa é a primeira coisa que tá me chamando mais atenção nesse jogo aqui, que é essa vontade de tipo, eu quero que seja feito assim e eu não vou aceitar nada menos que isso. É o famoso o feito é melhor que o perfeito, sabe? Se você ficar se concentrando em que eu quero que seja perfeito, eu quero que, sei lá, eu tenho um projeto, eu quero que a primeira versão desse projeto seja maravilhosa. Eu não vou permitir que eu aprenda com os erros e que eu aprenda ao longo do caminho. E aí, quando você se frustra com isso, você acaba desistindo do projeto, entende? E se você tivesse aceitado que essa é a primeira versão e tudo bem eu errar, eu aprendi com um erro aqui e agora eu vou fazer melhor, você teria ido bem mais longe com isso, entende? Você teria feito muito mais, você teria aprendido muito mais, você teria tido muito mais capacidade. Aí aqui com a carta do 7 de espadas, estando reversa, o 7 é o 7 de espadas, né? É uma carta que fala de traição. É uma carta que fala de no baralho, um outro baralho que eu tenho, essa carta é representada por uma raposa. Então é aquela energia ali de enganação, sabe? De tipo, quero tirar o melhor de todas as situações. Eu sinto que essa carta, ela tá me passando duas coisas. Uma, que às vezes o seu próprio inimigo é você mesmo, que às vezes é você mesmo que se atrapalha, é você mesmo que se sabota, que se prejudica. E dois, que essa carta tá reversa. Então, ela mostra que seja lá o que for que tava tentando te sabotar, não teve esse poder, não teve essa capacidade, não conseguiu realizar o plano, digamos assim. Então, tanto do lado interno quanto do lado externo, tanto quanto essa carta representando seus inimigos internos, mostra que você é mais forte que eles, que você tem a capacidade de não deixar que eles te sabotem, que você tem a capacidade de lutar contra seus medos, contra suas inseguranças, contra todas as coisas que te fazem querer desistir, que te fazem não querer seguir em frente, que te fazem ficar inseguro e não conseguir conquistar as coisas, você tem a capacidade de lutar contra isso. E com essa carta representando seus inimigos externos, também mostra a mesma coisa, que as outras pessoas, elas não são páreos para sua capacidade. Elas não têm a capacidade que você tem. Elas não vão conseguir fazer as coisas do jeito que você faz. Então, que por mais que outras pessoas tentem te diminuir, tentem te fazer se sentir mal, tentem fazer com que você se sinta fora de lugar, que você sinta que você não pertence, que você não tem a capacidade, você não deve deixar isso te diminuir, você não deve deixar isso te atingir, porque essas pessoas não têm a capacidade de fazer o que você faz e essas pessoas não têm a capacidade de te machucar se você não deixar. Então essa é outra coisa que essa carta tá falando pra você. Aí aqui com o pajem de espadas na frente
estrutura aqui que parece uma casa e tem uma espada aqui no meio. O pajem de espadas, ele mostra uma pessoa que tem a capacidade de pensar diferente e que tem a capacidade de encontrar soluções criativas das quais ninguém pensou. Então, às vezes a pessoa pode falar para você assim: "Ah, mas você não tem estudo nesse campo, você não aprendeu do jeito que eu aprendi, você não tem a sabedoria que eu tenho e tal, mas você tem uma inteligência com a qual você já nasceu e que consegue encontrar soluções criativas que outras pessoas que talvez façam a mesma coisa que você está tentando fazer há muito tempo não tenham. Então pode ser que, tipo, às vezes você seja mais esperto que pessoas mais velhas, mais sábias que você, porque você tem essa mente diferente, você tem essa mente criativa e você tem que valorizar isso. Outra coisa que essa carta tá me chamando a atenção é que, como eu disse, essa estrutura aqui, ela tá me lembrando uma casa. Ok, que ela parece mais uma igreja do que uma casa, mas quando eu bati o olho nela na primeira vez eu pensei numa casa. E ela tá me passando intuitivamente que pode ser que você esteja levando alguns problemas para sua casa ou que você esteja procurando problemas na sua casa, que você tem alguma coisa relacionada à sua casa. Quando tem estruturas assim, pode representar casa, pode representar trabalho. Se você estudar, pode representar escola, uma faculdade. Algum lugar, é um ambiente físico que você frequenta muito. Para a maioria de vocês, até mesmo diariamente. Também pode ser a casa de outra pessoa, se você vai muito na casa de alguém. E essa carta tá me passando que pode ser que você crie ilusões, digamos assim, relacionadas a esse lugar e com uma energia de briga. Então pode ser, eu vou dar alguns exemplos para ficar mais fácil de entender o que eu tô falando. Pode ser tipo assim, você chega em casa e aí essa energia de Mercúrio retrógrado tá deixando todo mundo meio noiado, digamos assim. Você tá cismado com coisas, você tá extremamente perceptível, você tá com a sua intuição aflorada e com a sua observação aflorada, e aí você chega em casa e começa a ver problemas que normalmente você ignoraria. Um exemplo, você é casado e mora com seu marido dentro de casa. Aí você vê que a pessoa não lavou louça. Aí você vê que a pessoa comeu e deixou o farelo em cima da mesa. Aí você vê que a pessoa comeu no sofá e deixou o farelo lá. Aí você vê que o controle remoto tá sempre perdido. Aí você vê que o sapato tá sempre jogado. Você começa a ver coisas que normalmente você ignoraria e isso começa a trazer uma energia de briga, sabe? Isso vai te desgastando, isso vai trazendo conflitos para dentro da sua casa. A mesma coisa em outros lugares. Você pode ver algum comportamento de um colega de trabalho seu que você normalmente não repararia, mas que agora você vai reparar e que vai te deixar muito irritado, vai te deixar muito transtornado. Vai ser uma coisa que antes você nem repararia nisso durante o dia e hoje é só o que você consegue reparar. Então essa carta tá me saindo muito como um aviso do tipo, não se pegue nessas coisas, sabe? Não fique prestando tanta atenção. Quando você vê que tá acontecendo, você já fala tipo, é efeito do Mercúrio retrógrado, é efeito daquilo que eu vi na tiragem que falou, entendeu? E aí, tipo, vou respirar fundo e deixar ir, entende? É um aviso para você não se desgastar e tentar não brigar por essas coisas pequenas. Aí aqui a outra carta é o As de Ouros. E essa carta para mim ela tá reforçando novamente o seu potencial. Eu sinto que para muitos de vocês pode ser que esse mês você tenha esse período, né? Você esteja duvidando do seu próprio valor,
duvidando do seu potencial, principalmente em relação a trabalho e a talvez estudos. Então, talvez você esteja pensando, tipo assim, o meu trabalho dos sonhos é fazer tal coisa. E eu estou me preparando para fazer isso, ou eu já trabalho com isso. Eu não sei, para cada um vai ser um caso, mas o que tá realmente gritante para mim nesse jogo é que você tá com aquele sentimento de que eu não sou o suficiente. Talvez eu não sirva para fazer isso, talvez esteja perdendo tempo tentando. É melhor eu desistir, é melhor eu parar. E se der tudo errado? E se eu fizer errado? E se não der certo? Isso é a energia que tá gritando para mim no momento. E o que tá saindo pra mim, em contrapartida a isso, é que essas inseguranças, elas são normais. E que é justamente essas inseguranças que vão fazer com que você estude mais, com que você se prepare mais, com que você se firme mais, com que você, trabalhe nas suas fraquezas para se destacar ainda mais. Então, que você tem que encarar isso de outra forma, novamente. Você tem que aceitar essas imperfeições e trabalhar para melhorar elas no que você puder, e o que não puder, você tem que aceitar que ninguém é perfeito. E com isso, ao invés de ser uma fraqueza e ao invés de ser uma coisa que vai te prejudicar, essas inseguranças vão se tornar uma força sua, porque aí você vai trabalhar mais, você vai se esforçar mais e você vai se destacar ainda mais. Porque o que essa carta tá me falando é que você tem potencial, você tem sim muita capacidade e que é só meio que uma noia sua, uma coisa normal que todo mundo tem, te falando que você não tem essa capacidade. É só aquela vozinha, sabe? Que todo mundo tem dentro da cabeça, a vozinha da insegurança, querendo te desmotivar, mas que na realidade você não deve ser afetado por isso, porque você tem sim capacidade, você consegue sim fazer as coisas que você está se propondo a fazer e que você planeja. Aí aqui a gente vai pro Cavaleiro de Copas. Minha voz querendo desaparecer. Aqui a gente vai pro Cavaleiro de Copas, que o Cavaleiro de Copas, ele é o provedor. Ele é aquela pessoa que faz tudo que eu tô pensando no baralho que eu comecei a jogar. Quando eu comecei a jogar, eu jogava com o Divine Tarot ou alguma coisa assim. E aí, na carta do Cavaleiro de Copas, era um cavaleiro, né? E era a lenda de um cara, acho que era uma lenda chinesa, de um cara que ele era o provedor da família dele, o provedor da vila dele. Então era ele que caçava, era ele que cuidava de todo mundo. E era ele que tinha essa capacidade, essa mente meio que estrategista para ir lá e saber o que cada um precisa, saber o que é necessário, saber como fazer. Ele tinha toda essa capacidade. Então é isso que essa carta representa. Essa capacidade de você ser o provedor, de você ser aquele que consegue cuidar de si mesmo, consegue cuidar dos outros, de você ter todo esse potencial, de ter essa mente estrategista, de saber exatamente o que fazer e quando fazer. Aqui nessa carta você pode ver que também tem a lua, porém a lua ela tá atrás da montanha. A lua está em segundo plano. E aqui o que destacou para mim nessa carta é que você ainda assim tem as suas ilusões, você ainda tem os seus sonhos, você ainda tem todas aquelas coisas que você quer conquistar, que você sonha em conquistar. Mas agora você tem uma mente muito mais estrategista e muito mais realista, de você saber exatamente o que você precisa fazer para chegar nessas ilusões, entende? Para chegar nesses sonhos. Então agora mostra essas ilusões como um combustível para você correr atrás daquilo que você quer, ao invés de uma coisa que te cega e que te deixa atordoado para a realidade, sabe? Então aqui mostra meio que você sabendo usar essa energia de uma forma melhor. Aqui também tem uns pássaros
que é uma passagem de tempo. Os pássaros no baralho cigano são uma passagem de tempo. Então mostra você uma versão mais velha de você, mais sábia. Eu sinto que essa carta aqui saiu meio que um resultado, tipo, olha, você domina todas essas coisas aqui, que a gente te promete isso, entende? Então aqui com os pássaros mostra uma passagem de tempo, uma versão mais velha de você, que consegue administrar melhor essa energia, administrar melhor as suas inseguranças, administrar melhor as coisas que você tem em mente. E aí, por conta disso, você acaba conquistando a sua liberdade, conquistando as coisas que você quer. E o Cavaleiro de Copas, ele também mostra um presente, ele também mostra a realização chegando, você estando feliz, você estando completo e você também tendo surpresas inesperadas, coisas boas acontecendo na sua vida em decorrer de todo esse esforço que você fez, que você teve durante esse tempo. E agora, para finalizar, eu vou tirar algumas cartas desse oráculo aqui, só pra gente ver se tem mais alguma coisa que vocês precisam saber. Aqui você tem a carta All Tied Up e a carta Paciência. Essas duas cartas, elas perfeitas juntas. Essa carta aqui fala, tá tudo amarrado, tá tudo tipo feito, tudo trançado já. E aqui tem a carta da paciência, que mostra o tempo como a sua grande virtude. Tem uma lenda, um mito iorubá que eu tava lendo na internet esses dias, que fala assim, que a virtude, a paciência é a melhor das virtudes, porque todas as outras seguem ela. Então, uma pessoa que é paciente, ela consegue ser rica, ela consegue ter prosperidade, longevidade, ela consegue ter sucesso, ela consegue ser fértil, ela consegue todas as outras fugiu a palavra, as outras virtudes, porque ela é paciente. E aqui, essa carta do All Tied Up, ela me passa que, tipo assim, como se essas amarras aqui fossem as amarras do destino e não amarras negativas, sabe? Então essa carta me passa que, tipo, você já tá aqui meio que no caminho certo, você já tá meio que amarrado no seu caminho, sabe? No caminho que você escolheu antes de vir para esse plano. Então, que não tem meio que como você fugir e que você pode estar pensando, será que eu tô no caminho certo? Será que o que eu quero fazer é o que é certo para mim? Será que eu tenho capacidade? Será que vai dar certo? E todas essas inseguranças, mas que você já tá, tipo, entrelaçado nesse destino, nesse futuro, e que agora você só precisa ter paciência para ir percorrendo esse caminho até chegar no seu objetivo final, entende? Mas que você, tipo, tá no caminho certo, você tá entrelaçado aqui no seu destino e que não tem o que errar. Que até mesmo as coisas que você pode pensar que são erros e que você pode pensar que, tipo, nossa, eu tô no caminho certo, eu tô no caminho errado, eu tô fazendo errado. Na verdade, são, tipo, nós que estão te levando pro caminho certo, entende? Bom, essa foi a leitura de vocês, grupo 1. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que essa tiragem ajude vocês. Se gostou, não esquece de dar joinha, se inscrever no canal, ativar as notificações para saber quando eu postar alguma coisa nova. E até minha próxima leitura. Tchau, tchau! Se você escolheu o grupo número 2, aqui com a rolita branca, então essa é a sua leitura. Bom, começando por essa pedra aqui, ela é uma pedra muito boa,
uma pedra calmante para trazer aquela energia de paz, de tranquilidade, acalmar os nervos. Ela também é uma pedra que repele energia negativa e raiva, tanto a raiva que a gente sente, ela ajuda a dissipar, e as energias negativas que nós estamos produzindo, quanto as energias negativas e a raiva que os outros estão produzindo e jogando na nossa direção. Eu, inclusive, uso uma pulseira dessa pedra o tempo todo, porque eu acho ela maravilhosa, muito calmante, muito tranquila e muito boa. Quando eu tava escolhendo a pedra desse grupo, a minha intuição tava indo entre quartzo rosa, que é essa pedra aqui, e a rolita. Eu acabei escolhendo a rolita, mas olhando as suas cartas, eu sinto que a sua energia é uma mistura dos dois. E o quartzo rosa é a pedra do amor próprio, é a pedra da autoaceitação, e ela tá ligada a todos os sentimentos bons que a gente produz em relação a nós mesmos. Eu vejo aqui com a sua carta que fala tomar conta de mim mesmo, né? Cuidar de mim mesmo é um ato radical de amor. E com as cartas que você tirou aqui, que é a carta da natureza pura e a carta mudando de seasons eu tô pensando temporadas de tanto assistir série, mas seasons estações também. Eu sinto que a sua tiragem, ela tá muito, muito, muito ligada à autoaceitação e a entrar numa nova fase em que você vai estar em sintonia consigo mesmo e que você vai estar se amando mais, você vai estar emanando essa energia de amor próprio. Aqui, a runa que vocês tiraram é a runa do cavalo, a runa do movimento, e essa runa mostra uma grande mudança. Na maioria das vezes é uma mudança boa, né? Uma mudança benéfica. Então eu sinto que com essa runa aqui, você tá mudando drasticamente a forma como você se enxerga e a forma como você lida com você mesmo, como você cuida de você mesmo, sabe? Das coisas que você fala pra você mesmo, da forma que você se vê, da forma que você cuida do seu corpo, do que você se alimenta, de como você se veste. Você vai estar sofrendo uma mudança completa e essa mudança, ela vai abalar muito positivamente a sua vida. Porque eu sinto aqui que com essa carta da natureza, que é a carta número 7, o 7 é o número da plenitude, essa carta mostra você florescendo. Que aqui a menina tá usando um vestido de rosa e esse vestido tá florescendo. Então, essa carta tá muito ligada à nossa beleza. Então, ela mostra você. Talvez no passado você tenha tido pensamentos ruins em relação a você mesmo, você não se achasse bonita, você não se achasse suficiente, talvez você ainda tenha esses pensamentos hoje em dia, mas eu sinto com a sua tiragem que isso tá mudando drasticamente. Então aqui mostra você se percebendo como uma pessoa bonita, você se percebendo como uma pessoa desejável, porque a rosa vermelha também tá ligada, de certa forma, à sedução, né? O vermelho em si também passa essa coisa de sedução. Para alguns de vocês, pode ser que você seja jovem, porque essa carta também fala sobre isso. Aqui na carta é uma menina jovem, então pode ser que você seja muito nova e você esteja se descobrindo, ou para aqueles de vocês que já é adulto, já não é mais jovem assim, é você entrando numa nova fase sua, você se descobrindo, você descobrindo uma nova versão sua. E aqui mostra você se vendo, né, de uma forma muito mais bonita. Mostra essa beleza florescendo em você. Eu sinto com essa carta aqui que você vai estar mudando muito drasticamente e que essas mudanças vão começar de uma forma interna e que elas vão sair e elas vão refletir externamente, porque aqui nas duas cartas, tá vendo? Tem a flor
esse vestido parece que tá saindo de dentro dela, que tipo, o vestido tá brotando nela e saindo pra fora. E aqui também, essa carta aqui mostra ela como se ela estivesse produzindo essas folhas e essas flores que estão saindo dela, caindo dela e voando no vento e caindo aqui embaixo. Então eu sinto que essa mudança vai começar de uma forma interna e ela vai florescer para o externo. Tanto que nessa carta aqui também tem flor, e eu só percebi agora. E tem uns brilhinhos aqui, então essa pessoa tá tipo brilhando. Nessa carta tem 2 brilhinhos aqui em cima, que acho que não vai dar pra ver. E aqui tem um monte de brilhinho em volta dela, como se tivesse saindo os brilhinhos todos dela, tá vendo? Então, eu sinto que é muito isso. Você vai estar sofrendo essa mudança interna e essa mudança vai afetar o seu físico. Talvez você mude a forma que você penteie o seu cabelo, ou você vá no cabeleireiro e corte radicalmente, ou pinte. Você vai ter alguma mudança externa. Talvez você comece a usar maquiagem, ou você pare de usar maquiagem, você mude o seu estilo, você mude a sua dieta, você mude a sua rotina de exercícios, ou se você não tinha uma rotina de exercícios, você comece a ter. Não é sobre emagrecer, porque as pessoas acham que elas só vão ter, tipo, um up, né, de autoestima se elas emagrecerem, mas é sobre o carinho que você vai começar a ter com o seu próprio corpo, sabe? De tipo, eu vou comer isso porque me faz bem, me faz me sentir bem, ou eu vou usar essa roupa porque eu acho que eu fico bem nela, eu me sinto bonita, eu me sinto poderosa, ou eu vou comer isso, ou eu vou fazer esse exercício porque depois que eu me exercito eu fico me sentindo bem, eu fico com a adrenalina lá em cima, entende? Então vai ser muito mais sobre a forma que faz com que você se sinta do que sobre uma mudança física. Então vai ser tipo assim, talvez as pessoas nem consigam dizer o que mudou em você, mas elas vão olhar e vão falar, nossa, você tá diferente, nossa, você tá mais bonita, porque vai ser tipo a forma com que você se sente, que você se apresenta pro mundo, entende? E eu sinto que essa mudança vai ser muito geral na sua vida e que ela vai começar a atrair outras coisas pra você. Com essa carta aqui, tá vendo que tá, tipo, voando as flores dela pra todo o local em volta. Eu sinto que você vai estar tão assim, bem com você mesmo, que isso vai começar a mudar a forma que as outras pessoas percebem você e mudar a forma com que as outras pessoas agem em relação a você. Então você vai estar se dando tanto valor, você vai estar tão bem consigo mesmo que você vai estar atraindo pessoas que agem da mesma forma. Tem uma música que, aliás, essa flor aqui e essa capa me lembram até mesmo um pouco da música. Eu vou pegar meu celular para mostrar para vocês. É essa daqui que eu tava falando. Eu não posso colocar a música aqui no YouTube, senão eles bloqueiam o meu vídeo, mas eu vou tentar colocar o link da música nos comentários pra vocês. E essa música, ela fala assim, ele diz que me ama, e ela responde, é bom você me amar do jeito que eu me amo. E eu acho essa música tudo. Eu acho ela muito legal e eu sinto que é essa energia, essa vibe que vocês vão estar emanando a partir de agora, que tipo, você começou uma mudança e você tá evoluindo até chegar no seu destino, até chegar nisso, que é assim, você vai se amar tanto e você vai estar tão bem consigo mesmo que você não vai aceitar nada menos que isso. Então vai ser tipo assim, quando alguém virar e falar tipo, eu te amo, é bom, aí você vai ficar tipo, sim, e é bom que você me ame do mesmo jeito que eu me amo, sabe? Como fala na música. Então eu sinto que essa é a principal mudança que tá acontecendo pra você e que tá trazendo pra você, e essa é a principal coisa que tá no seu subconsciente e que você tem que mudar. Que pode ser que antes, no passado, você não se percebesse dessa forma, você não se enxergasse dessa forma, mas
pelo poder que essa tiragem tá emanando, você tenha certeza que é assim que você vai começar a se ver a partir de agora. E que vai ser uma mudança muito, muito boa na sua vida. Agora, vamos tirar algumas cartas do tarô para ver o que mais fala para vocês. Deixa eu pegar a carta que caiu no chão. Aqui vocês têm. Vamos lá. O Imperador. O 4 de paus. O 2 de copas. E a Rainha de copas. Eu sei que essa carta não tava assim, ou tava, sei lá, mas eu senti que a Rainha de copas era assim, e agora ela é assim, nessa posição. A primeira coisa aqui com a energia do Imperador, é que o Imperador é essa energia de construção, essa energia de imponência, essa energia de tipo, ele que manda. Na maioria dos tarôs, o Imperador tem o mundo na mão. Então, eu sinto que é essa energia que você vai começar a emanar, de tipo assim, você vai se amar tanto que você vai se pôr em primeiro lugar e que você vai fazer apenas as coisas que te fazem bem, entende? Você não vai estar mais se colocando em situações ruins, em situações que sejam más pra você, porque aqui, com essa foto do Imperador, tá vendo que é uma estátua e a estátua tá toda rachada, desfazendo? E eu sinto que essa daqui é você no passado. Que, tipo, você acabava se colocando em situações que não te faziam bem, que não eram boas pra você, porque você colocava muitos outros em primeiro lugar. Então você tava, tipo, se desfazendo, você tava rachando, você não tinha mais energia pra ficar inteiro. Essa carta também tá me lembrando muito aquela série Alquimia das Almas, que, tipo, as pessoas... É uma série muito louca de fantasia, mas o que eu quero explicar é que tem uma coisa nessa série que as pessoas trocam de corpo, e aí a alma que entra no corpo da outra pessoa, a alma invasora, se ela não sugar a energia humana, ela vira uma pedra e ela fica exatamente assim e esfarela. E aí, isso tá me lembrando muito isso, de que tipo assim, você doava tanto a sua energia para as outras pessoas e você ia se desfazendo, sabe? Não sobrava energia para você se manter bem, para você manter seu corpo funcionando, para você se sentir bem consigo mesmo. Você não tinha energia para isso, você estava completamente sugado. Então agora, com essas mudanças que vão acontecer, você vai começar a se colocar em primeiro lugar, você vai começar a fazer coisas que te fazem bem. Porque quando a gente se ama e aparece uma pessoa que quer que você faça uma coisa que não te faz bem, tipo assim, eu me amo e eu odeio festas. Então, quando alguém chega e fala assim pra mim, mas eu quero que você vá numa festa. Então, eu fico tipo, eu prefiro ir com o meu carro, com as minhas coisas e ficar pelo tempo que eu estiver me sentindo bem. E no momento que eu cansar, eu falar, beijo, gente, tô indo embora. Do que... E se eu não me amo, tipo, eu vou querer agradar tanto aquela outra pessoa que eu vou concordar em ir, e eu vou concordar em ficar lá mesmo que eu esteja me sentindo mal, e eu vou concordar em ficar lá além dos meus limites, além do que tá me fazendo bem, do que o meu corpo aguenta. Eu posso ser jovem, mas eu tenho o corpo físico de uma senhora de 80 anos de idade, então se eu ficar muito tempo de pé, o meu pé incha e começa a doer. E aí, tipo, se eu fosse no lugar e eu quisesse muito agradar uma pessoa, eu ia
querer ficar de pé a noite inteira pra agradar essa pessoa e não ia respeitar os limites do meu corpo, e aí no dia seguinte eu ia ficar toda dolorida. Então, quando você se ama e você fica tipo, não, esse é meu limite, eu vou só até aqui por você, você acaba tendo mais energia pra você, sabe? E mais energia pra fazer as coisas que te fazem bem. Então eu sinto que a partir de agora vocês vão estar começando a ter aquela coisa de tipo novos hobbies, novos interesses, coisas que você sempre sonhou em fazer, mas que você nunca se permitiu e que agora você faz e você tá super feliz fazendo, mesmo que você seja horrível nisso. Tipo assim, sei lá, eu sempre sonhei em ser cantora. Aí você vai lá e faz aulas de canto e você pode ser uma cantora horrível, porque você tá só no comecinho das aulas, ainda não deu tempo de aprender. Mas não interessa, porque você tá super feliz por ter começado a fazer e é uma coisa que você sempre sonhou. Então isso te deixa cheio de energia, sabe? É isso que eu tô sentindo. E aqui, com a carta do 4 de paus e a carta do 2 de copas, eu sinto que esse amor próprio, ele vai inclusive trazer uma outra pessoa para sua vida, um companheiro, um relacionamento que vai ser muito, muito bom. Aqui o 2 de copas é uma carta de alma gêmea, então eu sinto que ela é uma carta que vai te trazer, que vem pra falar, né, que isso vai te trazer uma alma gêmea, um relacionamento que seja muito bom, um relacionamento que seja muito saudável. Pode ser para alguns de vocês que isso é uma reestruturação do seu relacionamento atual. A carta do 4 de copas tá me passando muito essa coisa de limites e, sabe, tipo, limites mesmo, de isso é o que eu posso fazer, aí você tem que fazer o resto, entende? Ao invés de ser uma única pessoa correndo e fazendo tudo. E aqui o 4 de paus, ele tem essa estruturação, tá vendo? O número 4 são os 4 elementos, é uma fundação, uma estrutura. O imperador também tem essa estrutura. E aqui, essa carta é a carta do final feliz. É uma carta de casamento, é uma carta de um relacionamento duradouro. E essas cartas podem representar amizade, de tipo você reestruturando as suas amizades, mas para a maioria de vocês eu acho que é um relacionamento. E eu acredito que essas mudanças, elas estão ligadas também ao fato de que no passado você pode ter tido relações em que você não se respeitava, você não se amava e, portanto, você era o ativo da relação e a outra pessoa só recebia. Então você tava lá se doando, se desgastando, correndo para fazer tudo. Você era tipo as 4 fundações da relação em uma pessoa só. Você era a pessoa que ia lá e tipo, eu vou dar um exemplo de um caso real que me contaram, mas eu não vou citar nomes, obviamente. Eu conheço essa amiga e, tipo, o relacionamento, pelo que ela conta, é só ela. Então é tipo, ela que tem o meio de locomoção, então é ela que vai buscar, que vai levar a pessoa, é ela que tem mais dinheiro, então ela que, tipo, a outra pessoa do relacionamento gasta o salário só com si e ela que tem que ficar pagando as coisas quando eles vão sair. E ela que faz tudo e a outra pessoa tem de pouca a nenhuma responsabilidade emocional no relacionamento, de tipo manter o relacionamento, manter a outra pessoa feliz, de estar presente, de dar atenção, de fazer as coisas. Então, tipo, é extremamente desgastante porque todo o esforço vem de um lado só. E eu acho que isso é uma das coisas que vai mudar pra você drasticamente também nessa nova fase, porque você vai começar a entender que o esforço, sabe, as coisas têm que acontecer dos dois lados, o esforço tem que ser múltiplo. As duas pessoas têm que fazer, as duas pessoas têm que manter o relacionamento, as duas pessoas têm que estar felizes. Não adianta um só ficar se descabelando e correndo meio mundo e o outro ficar sentado esperando as coisas acontecerem. Então, é isso que eu sinto, que você vai estar estabelecendo limites claros. Pode ser em algum relacionamento antigo que você vai chegar e falar assim, olha,
a gente tá vivendo até agora desse jeito, mas de agora em diante eu não quero mais. E aí você vai conseguir reestruturar isso. Ou pode ser para aqueles de vocês que estão solteiros ou que estão muito infelizes e já viram que não tem conserto esse relacionamento, mas você vai estar recebendo uma outra pessoa, vai estar começando um relacionamento novo em que as coisas vão estar muito mais equilibradas e que o esforço vai ser dos dois lados, entende? Não vai ser uma pessoa só, vai ser os dois em equilíbrio. E aqui a Rainha de Copas, ela mostra isso também. Ela mostra você em controle das suas emoções e você sabendo administrar elas. Porque eu sinto que no passado você podia ter um pouco de dificuldade com isso, um pouco de dificuldade de dizer não, um pouco de dificuldade de impor limites, um pouco de dificuldade de falar não, isso eu não quero, isso eu não vou fazer, porque você estava preocupado demais com as outras pessoas e preocupado de menos com você. Então, para você era mais fácil, tipo, se sacrificar do que falar um não para outra pessoa. Então, isso vai mudar drasticamente. E agora você vai ter um controle melhor das suas emoções a ponto de saber que é melhor estar sozinho do que estar num lugar em que você não é feliz. Então é isso que eu vejo assim como uma das grandes mudanças para você, é esse pensamento, essa forma de se enxergar, de enxergar as outras relações e também de se impor, sabe? E agora por último, que no vídeo de hoje eu estou muito faladeira, estou vendo muitas coisas nesse tarô. Agora por último eu vou tirar algumas cartas desse oráculo. Já até saiu aqui. Para ver o que mais tem para finalizar. Olha, aqui vocês têm o segundo chakra com o arcanjo Ariel e a mulher segurando um coração reversa. Essa carta para mim tá no mesmo sentimento da Rainha de Copas, de você não estar mais com o seu coração na mão, tipo, totalmente exposto, totalmente vulnerável, que agora você vai ter um controle melhor sobre ele e que você não vai estar mais tipo com ele ali à disposição para dar para qualquer um, para fazer qualquer coisa, para jogar por aí, entende? Porque quando você tem um negócio na mão, às vezes ele pode estar um pouco fácil demais, de fácil acesso demais. E agora você vai estar tratando o seu coração e os seus sentimentos como uma coisa que tem muita importância e que é muito valiosa e que não é qualquer pessoa que pode ter acesso, não é qualquer pessoa que pode colocar a mão e que mesmo que você não consiga controlar e que algumas pessoas tenham acesso sem que você queira, né? Porque a gente não manda no coração, às vezes as pessoas estão no nosso coração sem que a gente queira que elas estejam, ainda assim você vai estar com o mental aqui mais forte do que as suas emoções. Então você vai conseguir colocar barreiras nisso, mesmo que tipo a pessoa esteja no seu coração e que seu emocional esteja querendo te sabotar. E aqui eu gostei que nessa carta eu nunca tinha reparado isso, mas tem uma borboleta bem na testa dela, bem em cima da cabeça, e a borboleta, ela é mudanças, né? E estando na cabeça mostra que o seu pensamento vai mudar. Você não vai ser mais tão governado pelas suas emoções. E aqui, com o segundo chakra, as suas emoções elas podem nem sempre ser positivas. Esse chakra é o chakra do estômago, que é onde a gente sente a maioria das emoções negativas, digamos assim. Na verdade, a gente sente a maioria das coisas no estômago, né? Então, a gente fica nervoso no estômago, a gente fica ansioso no estômago, as famosas borboletas, né, no estômago. Então, aqui mostra que você vai estar conseguindo reequilibrar esse chakra e você vai estar conseguindo estar mais em controle das suas emoções. E aqui com a carta da mulher com o coração, a sua cabeça vai estar mudando, aqui com essa borboleta. E os seus pensamentos vão começar a ter mais controle do que as suas emoções. Então, muitas coisas que você pecava antes porque o seu coração mandava e você não conseguia dizer não, você não conseguia desapegar, você não conseguia soltar, agora a sua cabeça vai mandar e você vai fazer racionalmente o que é melhor para você.
E aqui com as asas, nessa carta, mostra você se libertando de muita coisa. Você deixando muita coisa que te fazia mal pra trás. Bom, essa foi a leitura de vocês, grupo 2. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de dar joinha, de se inscrever no canal. Ativa as notificações para você saber quando eu postar alguma coisa. Compartilha esse vídeo com os amigos, que ajuda muito o canal a crescer. E até a próxima. Obrigada! Se você escolheu o grupo número 3, aqui com a Pirita, então essa é a sua leitura. Bom, aqui vocês têm a runa da Gás, que simboliza uma mudança inesperada. Ela é a runa Amanhecer, então ela simboliza que as coisas podem acontecer muito rápido e muito inesperadamente, e ela é uma runa extremamente positiva. Então ela vem aqui para falar que tem mudanças vindo no seu caminho e que são coisas que você provavelmente achou que não iam acontecer mais, mas que vão acontecer, ou esperanças antigas que você tinha e achava que não iam dar certo e do nada vão se concretizar. Ela é uma runa extremamente positiva e vem falar que tá vindo essa surpresa, essa mudança extremamente positiva no seu caminho. Aí aqui a gente tem a carta Eu dou boas-vindas a relacionamentos saudáveis e amorosos, que é a carta que vocês escolheram. E do lado nós temos a carta número 30, que é a Rosa Branca da Esperança, e a carta número 16, que é a carta da Eva. Aqui, essa carta aqui é uma das que mais me chamou a atenção, porque essa carta da Eva, ela mostra uma mulher que você bate o olho assim, primeiramente, ela parece uma flor super diferente, super exótica, mas aí conforme você vai prestando atenção na carta, você vai vendo que tem algumas simbologias meio estranhas, que essa flor não parece ser tão assim amigável, que parece ser uma flor tóxica, que é uma flor muito diferente. Essa mulher, ela tem várias cobras enroladas ao redor do pescoço. E nessa carta, no significado dela, no livro, né, ela fala para você tomar muito cuidado, porque tem coisas que podem se apresentar para você como uma oportunidade linda, maravilhosa, e aí quando você olhar mais de perto, você prestar um pouco mais de atenção, na verdade vai ser uma coisa perigosa, alguma coisa horrível. Então, aqui o seu jogo tá falando para você ser especialmente cuidadoso com quem você se relaciona, porque seu jogo é todo sobre relacionamentos, mas para você ser especialmente cuidadoso, para não aceitar qualquer coisa, porque tem alguma coisa no seu futuro ali que ela vai ser muito boa, vai ser muito próspera, até mesmo com essa carta aqui da Rosa Branca da Esperança. Aqui essa carta mostra uma mulher no escuro, assim, no meio do breu, e aí tem uma rosa branca brilhando ali, representando tudo de bom, ali como se fosse tipo uma saída, como se fosse uma salvação para ela. Então, essas duas cartas aqui no seu jogo, elas me passam muito isso. Tem alguma coisa que vai ser muito boa no seu caminho, tem coisas ótimas ali esperando por você, e você tem que tomar cuidado para você não escolher coisas ruins achando que são boas. Para você ter a mente afiada, ter os olhos bem abertos, para que você possa abrir a sua vida para coisas boas, ao invés de abrir a sua vida para coisas ruins, coisas que te fazem mal, coisas que te prejudicam, achando que você tá abrindo a sua vida para coisas boas. Até porque nessa carta aqui tem a lua, e no baralho a lua é muito sobre isso. É sobre você ter essa ilusão, você cair numa mentira, numa armadilha, você vê uma coisa e achar que é... Tipo, você vê a situação e achar que é uma coisa e na verdade é outra. Então, aqui o seu jogo tá falando para você ter a mente bem afiada em relação a isso. Eu sinto que para a maioria de vocês, como tem muito amarelo, e a pirita também é uma pedra de prosperidade e é uma pedra que também está relacionada à nossa autoestima, à nossa energia de valor próprio, sabe? Tipo, o valor que você dá a si mesmo.
e a sua carta tem muito amarelo, a pirita é uma pedra normalmente associada a trabalho, eu acho que essas relações desse jogo, para alguns de vocês vão ser relações amorosas, mas não tá limitado só a isso. É uma coisa mais geral, tipo, desde relações de trabalho, de empregos que você se coloca e que você acha que vai ser tudo lindo e na verdade não tá sendo e você acaba não tendo sabedoria para sair dessa situação depois. A amizades, relações familiares, relações de conhecidos, enfim, tudo. Eu tô sentindo esse jogo bem abrangente e abrangendo tudo. Esse jogo tá me passando um sentimento de uma certa falta de limites, de ser aquela coisa de ir podando as pessoas, de não ir permitindo que elas façam certas coisas com você. Então eu sinto que o seu shadow work, que a sua tiragem, né, o que tá no seu subconsciente que precisa vir à tona, que precisa ser trabalhado, é justamente isso, de colocar alguns limites, de saber observar, de saber perceber o que é bom pra você e o que não é, e de saber sair dessas situações. E não se contentar apenas com o que está sendo apresentado para você num primeiro momento, achando tipo, eu tenho que me envolver nesse relacionamento porque é o único que me apareceu. Eu tenho que ficar no trabalho, nesse trabalho porque é o único que me apareceu. Essa carta e essa runa, elas vêm para dizer que não, que tem coisas ali na frente, tem coisas ali meio escondidas que vão aparecer para você e que vão ser muito melhores, que vão ser assim, tudo que você sempre sonhou e que você precisa estar atento para ver essas oportunidades, para pegar essas oportunidades e não estar se distraindo aqui com o ruim, entende? Até porque essa carta aqui, se você somar o 1 e o 6, ela dá a carta número 7. Ela dá o número 7, né, na verdade. E o número 7, ele fala de plenitude, de estar completo. Então, às vezes eu sinto que você acaba se contentando com o que te aparece, mesmo que não seja bom. E aí você fica sentindo que, tipo, eu não preciso de mais nada, eu tenho isso daqui. Só que o que você tem, ele não tá bom, ele não tá te fazendo bem, ele não tá, tipo, sendo recompensador pra você. E aí você precisa perceber que não está bom, entende? Você precisa se permitir olhar para uma coisa e falar, eu quero mais. Sem ficar com aquele sentimento de, nossa, eu tô sendo ingrata, ou nossa, não vai me aparecer nada melhor, sabe? E não, chegar e falar assim, eu mereço mais, eu sinto que tem mais, eu sinto que se isso daqui não mudar para se adequar a mim e não mudar para tipo me satisfazer, então eu posso deixar para trás, eu posso cortar e ter essa força, sabe, de cortar, de chegar e falar eu não quero e eu falei que eu não quero e eu botei na minha cabeça que eu não quero e agora eu vou seguir com isso, eu vou botar em ação, entende? Então eu sinto que a coisa principal do seu jogo é limites, sabe? É colocar, tipo assim, é até aqui que eu vou. Se eu determinei que isso aqui eu não quero mais, então eu não vou atravessar esse limite e voltar pro lugar que eu estava antes. Eu não vou deixar a pessoa atravessar o limite e chegar em mim. Eu não vou, tipo, ir além, sabe? Eu acho que tá na hora de você ter essa força interna de traçar limites claros e seguir esses limites, fazer com que eles sejam validados e não só da boca pra fora e não só naquele momento, sabe? De tipo, agora nesse exato momento eu decidi que isso não é bom pra mim. E aí vai dar 2 segundos, eu vou estar me sentindo mal, eu vou estar me sentindo carente e eu vou voltar atrás com a minha palavra. Entende? Você precisa ter um pouco mais de firmeza naquilo que você quer para que você consiga enxergar a luz. E aqui, outra coisa que tá me chamando a atenção nessa carta é que, tipo assim, aqui ela tá no escuro. E aí, por ela tá no escuro, ela consegue ver as estrelas, entende? E aí, o que acontece? Se você tá com uma pessoa e, tipo assim, digamos que essa pessoa tem uma luz, aí é tipo quando você tá na cidade e aí você não consegue ver as estrelas direito, você vê só uma ou outra,
porque a cidade tem muita luz. Então eu sinto que é exatamente isso. Às vezes você tá num relacionamento de qualquer categoria e aí você não consegue enxergar oportunidades melhores porque aquilo ali tá te cegando, entende? Aquilo ali tá sendo tipo, tá na sua cara, tá bloqueando sua visão para outras coisas. Isso é uma coisa que também tá me chamando a atenção. Então se permita ficar no escuro para poder enxergar o brilho de outras coisas, sabe? Tipo, não é um lugar ruim, não é uma coisa ruim. Estar sozinho, estar no escuro, não estar tendo aquela relação ali no momento, não é uma coisa ruim. É uma coisa que você precisa se permitir para daí você poder enxergar as coisas com mais clareza. Bom, agora a gente vai tirar algumas cartas do tarô. Vamos ver o que mais aqui tem pra vocês. Eu amei que a primeira carta que saiu, que tipo, eu mal falei que a gente ia tirar, já pulou a carta da estrela, que é tipo aquela carta falando que depois da tempestade vem a calmaria, que vai ficar tudo bem, que tem coisa boa pra você no futuro. E é uma carta também que tá muito ligada à espiritualidade. Então eu sinto que essa carta vem pra falar que, tipo, olha, o plano espiritual tá aqui pra te ajudar, sabe? Você não tá sozinho pra ter que enfrentar essas coisas, sozinho pra tomar decisões. E essa carta é uma carta muito calma e é uma carta muito plena. É uma carta que passa aquele sentimento, assim, de estar tranquilo, de... aquela calmaria depois que você tem que tomar uma decisão. Sabe quando você tem que tomar uma decisão e você fica muito nervoso, você fica só pensando naquilo de noite, você só fica tipo, nossa, o que eu vou fazer? Que decisão que eu vou tomar? Que caminho que eu vou escolher? E aí depois que você toma uma decisão, você fica com aquela tranquilidade de tipo, pronto, resolvi. Eu sinto que essa carta tá querendo passar exatamente isso também, sabe? De tipo... Você tem que fazer as escolhas, você tem que endireitar as coisas e depois que você fizer, depois que você tiver a capacidade, a força para tomar a decisão, para fazer, para colocar em prática, seguir com aquilo vai ser muito mais fácil do que você tá imaginando que seja. Aí aqui... Você tem a carta da Rainha de Copas, reversa, o Rei de Paus, o Sol. Nossa, vocês tiraram muita carta. Deixa eu colocar mais pra cá, que eu acho que não vai dar pra ver tudo. Aí aqui tem o Pajem. E eu vou ter que colocar esse cavaleiro aqui bem escondidinho. Bom, você tem o Pajem de Copas, reverso. E aqui você tem o Cavaleiro de Espadas. Bom, aqui a Rainha de Copas. A Rainha de Copas, ela tá me passando um sentimento, principalmente olhando aqui pro Rei de Paus, de você não se deixar ser tão dominado por emoções. Como eu falei, ter uma mente mais firme, ter um pouco mais de determinação, ter um pouco mais daquela força que o naipe de paus tem, sabe? Daquele fogo, daquela coisa de tipo, eu vou fazer isso aqui, faça chuva ou faça sol, entende? Eu determinei isso, é isso que eu vou fazer. E aí, isso é uma característica do naipe de paus, uma característica que o rei de paus tem, de tipo, eu vou fazer custe o que custar, e é uma coisa que falta no naipe de copas. O naipe de copas, às vezes, é muito ligado ao emocional. É muito tipo assim, agora eu tô me sentindo determinada, mas dali a pouco eu vou me sentir triste, eu vou voltar atrás, eu vou desistir de tudo, eu vou voltar atrás com a minha palavra. Então, não. O que o jogo tá te falando, o que o seu Sheldon Work tá te falando é tipo, não faça isso. Tenha essa firmeza de eu quero isso, eu vou fazer isso, custe o que custar. Porque eu sinto aqui com a carta do sol estando reversa, que você muitas vezes acaba apagando o seu próprio brilho por essa falta de confiança em si mesmo que mudar de ideia toda hora traz.
Porque, tipo assim, se você vê que uma coisa tá te fazendo mal e você fala pra você mesmo, eu não tenho capacidade de cortar isso, eu não tenho capacidade de sair disso, é muito difícil pra mim, eu não consigo. Você tá se limitando, entende? Você tá apagando o seu próprio brilho, você tá limitando a sua capacidade. Aqui eu achei legal que a carta do sol, ela tá bem embaixo da runa que fala, que chama amanhecer, né? E essa runa vem para prometer uma capacidade incrível, vem para prometer muitas coisas boas no seu futuro. E o seu sol tá no reverso aqui, mostra você mesmo não acreditando nessas coisas, você mesmo apagando esse brilho, apagando esse sol, levando essas coisas boas para longe de você. Então, você precisa acreditar nisso, porque é aquela coisa, a gente atrai aquilo que a gente pensa. Então, se você tá pensando que você não tem capacidade, se você tá pensando que você não consegue, se você tá pensando que você vai desistir, então você vai desistir. Então você não vai ter capacidade, você não vai conseguir, porque é você quem manda, é a sua cabeça que manda na sua vida, sabe? E tem um ditado que fala assim: o bem só entra na minha vida se a minha cabeça permitir, e o mal só entra na minha vida se a minha cabeça permitir. Porque é a sua cabeça que manda, é a sua cabeça que vai determinar o que vai acontecer ou não. Então, se você tá falando pra sua cabeça que você não tem capacidade, que as coisas boas não podem vir pra você, então elas não vão vir mesmo. Então a sua cabeça vai estar sempre certa. E aí você já viu aquelas pessoas que têm umas ideias muito malucas e aí elas acreditam fielmente nessas ideias delas e depois elas vão lá e realizam e todo mundo fica assim, tipo, nossa, mas era impossível isso. Como que fulano conseguiu? Bom, ele conseguiu porque a cabeça dele manda na vida dele e na cabeça dele ele conseguia. Então ele conseguiu, ele atraiu, ele manifestou. E é a mesma coisa aqui. O que a sua cabeça falar que você consegue, você vai conseguir. O que a sua cabeça falar que você não consegue, você não vai conseguir. Então você precisa doutrinar a sua cabeça, sabe? Você precisa ter o controle. Aí aqui, o Pajem de Copas tá no reverso. Me passa que você pode ficar esperando que a situação mude sem você ter que fazer esforço. Que tipo assim, a pessoa vai. O seu jogo fala muito de relacionamentos, né? Então você pode ficar esperando que, tipo assim, o seu chefe vai chegar e vai te dar um aumento, ou que o seu ambiente de trabalho vai melhorar magicamente sem você ter que fazer esforço. Que o seu relacionamento, se ele for tóxico ou se ele for insuficiente pra você, se a outra pessoa não for tudo aquilo que você espera, não encontrar com as suas expectativas, você pode ficar achando que, tipo, mas magicamente essa pessoa vai perceber que isso não me faz bem porque eu falei, e aí magicamente essa pessoa vai mudar e eu não vou precisar agir em cima disso. Você tá errado. Como eu disse, é a sua cabeça que manda. Então você precisa agir em cima das coisas. Você vai precisar ter a mão ativa. Você vai precisar ser a pessoa que resolve, que faz acontecer, que corre atrás das oportunidades e tudo isso. Por mais que o plano espiritual esteja tentando te ajudar, que é o que foi falado aqui com a carta da estrela, as pessoas, como eu disse, o bem só entra na sua vida se a sua cabeça permitir. Então não adianta o plano espiritual tá lá querendo fazer 1001 coisas pra você, pra te ajudar e você não permitir. Entende? Você tem que criar um ambiente favorável para ser ajudado. É o que tá saindo muito forte aqui na sua tiragem. Então, não fique esperando que as pessoas vão mudar magicamente para encontrar com as suas expectativas. Não fique esperando também que as pessoas vão mudar, você tentando mudar elas ou não. É uma coisa que tá saindo muito forte aqui nesse jogo. E eu gostei que eu nem tava prestando atenção no Cavaleiro de Espadas, mas o Cavaleiro de Espadas fala exatamente isso que eu tô falando aqui no naipe de copas, de ter uma mão ativa, de ir lá e fazer, de pensar, de fazer acontecer. E o que eu queria falar, que eu me distraí com o Cavaleiro de Espadas aqui, é que às vezes, mesmo a gente tentando, mesmo a gente falando, mesmo a gente conversando, mesmo a gente sendo hiperativo, a pessoa não quer mudar. Do mesmo jeito que eu falei, você controla a sua vida pela sua cabeça, a pessoa controla a vida dela pela cabeça dela. Então,
Do mesmo jeito que é muito difícil para você mudar, para você ser mais ativo na sua vida, para você correr atrás das suas coisas, é difícil para as outras pessoas. Então, às vezes a gente fica falando, tipo, ai, fulano, isso que você faz me machuca. Ai, fulano, eu queria que você fosse mais assim, eu queria que você fosse mais assado. Se a pessoa não acordar de manhã falando, eu vou dar o máximo de mim para mudar, ela não vai mudar, porque é muito difícil. É extremamente difícil. Você já tentou começar uma dieta? Dá 2 segundos, você quer comer tudo que aparece na sua frente, porque é muito difícil ter determinação. Você já tentou começar uma academia? Você pode até ir no primeiro mês, eventualmente você desiste. É muito difícil ter determinação. Então, você é difícil para você e é difícil para outra pessoa. Então, tome cuidado para não ficar querendo exigir das outras pessoas que elas mudem para agradar você, porque às vezes elas não vão. E às vezes você vai ficar preso em determinados relacionamentos, sendo infeliz, esperando mudanças que não vão acontecer. Então, já diria Tati quebra-barraco, se o boy não muda, eu mudo de boy. Nossa, se Tati quebra-barraco numa tiragem de tarô foi o fim. Mas enfim, essa frase é tudo, porque é isso, às vezes você vai ficar esperando que a pessoa mude, que a pessoa encontre suas expectativas e simplesmente não vai acontecer e você vai passar o resto da sua vida frustrada. Bom, agora para finalizar, vamos tirar aqui algumas cartas de tarô, de oráculo, desculpa, para ver se tem alguma mensagem final, alguma coisa que vocês precisam ouvir. Ok, você tem 2 cartas reversas aqui. Você tem a carta do mundo reversa. Essa carta me passa que você não tem a visão do todo. Você não tem a visão do mundo todo. Você tem muito conhecimento, muitas coisas que te faltam. E às vezes você pode pensar, ah, mas eu já sei como que é, eu já sei. E não, você não sabe. Você não sabe o que te aguarda depois da próxima esquina, sabe? Você não sabe o que te aguarda depois da curva. Então, você pode pensar, eu sei como que é, eu sei como funciona, eu sei como é estar dentro desse relacionamento e não existe nada melhor pra mim lá no mundo. Você não sabe, você não tem esse conhecimento. O mundo aqui com essa carta, principalmente com essa runa aqui, tá me passando aquele sentimento de que, tipo assim, tem muita coisa boa depois da curva, sabe? Muita coisa boa, coisa que você não faz nem ideia de que você tem capacidade de alcançar, que você tem capacidade de ter, que você tem capacidade de ser. E aqui me mostra que você tá muito preso dentro da sua bolha, pensando que você sabe de tudo, que você tem controle de tudo, que aquilo ali é o máximo que você pode conseguir, que você pode alcançar, que você pode chegar. E enquanto o plano espiritual tá desesperadamente gritando na sua orelha, tipo, não, você consegue muito mais, você pode ter muito mais, você pode ser muito mais feliz. Sério, esse jogo, ele tá prometendo muita, muita coisa boa. E eu sinto como se uma frustração, assim, ao redor de tudo isso, de tipo, tá tudo tão ali, você só precisa estender a mão e pegar, sabe? Você só precisa fazer as mudanças necessárias para que aquilo tenha espaço na sua vida. E você tá muito preso em conexões antigas, conexões pelas quais você sente carinho, mas você não sente amor. E eu gostei que esse número aqui somando dá 5, né? Aqui é a carta 14, 1 e 4 dá 5, que é o número da mudança. E vocês podem ficar com muita raiva de mim agora e desligar o vídeo, mas eu vou ter que falar. Vocês acham que vocês sentem amor por alguma conexão que vocês estão vivendo no momento? Você pode pensar, eu amo essa pessoa, eu vou ser muito feliz
Eu vou ser muito infeliz se eu não tiver essa pessoa. Mas com essa carta aqui, eu sinto que você nem sabe o que é amor. Eu vou contar uma história pra situar e vocês entenderem o que eu tô tentando falar aqui. Uma amiga minha estava fazendo uma tiragem de tarô para uma amiga dela. E aí, ela me mandou essa tiragem e falou, me ajuda a interpretar, porque ela estava aprendendo a interpretar tarô ainda. E aí eu comecei a reparar que na tiragem da menina não saía carta nenhuma de amor. Nada do naipe de copas, saía só ouros, 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 ouros. Então eu percebi que era uma conexão muito física. E aí eu falei, eu não tenho papas na língua, né, gente? Principalmente relacionado a tarô. E aí eu falei, mandei um áudio, né, pra ela mandar pra menina, falando assim, olha, você acha que você que você ama essa pessoa, mas você não ama, o que você sente é apego. E vai surgir uma pessoa que você vai realmente amar. E aí, depois que você amar essa segunda pessoa, que você vai entender a diferença. E que você vai entender que o que você achava que era amor não era, porque você não conhecia o que era amor de verdade. E aí, a gente mandou esse áudio, a menina me xingou, a menina xingou ela. Deu um mês, ela mandou um áudio pedindo desculpa, falando assim, eu conheci outra pessoa e eu entendi o que você quis dizer. Então, eu sinto que é isso aqui. Tem uma conexão que você acha que é amor, que você acha que é tudo, que você acha que o mundo vai acabar se você não tiver essa conexão. E aí, quando você der as costas para essa conexão, você vai encontrar uma outra conexão que aí você vai entender o que é amor, entende? Você vai entender o que era que você estava procurando, que você nem sabia. E por isso que saiu a carta do mundo reversa, porque você não tem o conhecimento do que é que você está procurando. Entende? Então, ai, gente, só vai procurar esse relacionamento aqui que é saudável, amoroso, feliz. Só sai para procurar ele porque o mundo tá, tipo, gritando na sua orelha que tem isso daí virando a esquina, mas você precisa caminhar, entende? Você precisa sair da onde você tá parado, emperrado. Bom, essa foi a leitura de hoje. Intensa, né, gente? Eu espero muito que ajude vocês, que vocês encontrem essa conexão maravilhosa que o mundo tá te prometendo. E boa sorte, deem joinha no vídeo, se inscrevam no canal, ativem a notificação para saber quando eu postar alguma coisa. Compartilhe esse vídeo com os amigos, que ajuda muito o canal a crescer. E muito obrigada. Tchau, tchau. Se você escolheu o grupo número 4, aqui com o quartzo verde, e a carta que fala a criatividade flui de mim, eu sou um criador divino, então essa é a sua leitura. Bom, primeiro eu queria falar que a sua tiragem tem muitos tons de verde. Todas as cartas têm todas as cartas têm tons de verde e a sua pedra é verde também. Então, o verde, né, o quartzo verde, é uma pedra que está ligada ao chakra do coração, a nossa autoestima, o nosso amor próprio e a nossa saúde, a nossa força vital. Então, aqui, com a runa que você tirou, essa runa aqui é Geba, que é a runa do dom, do talento e da parceria. Essa runa vem para falar que você tá rodeado de sorte, que você tá no caminho certo, que você tá no rumo certo, que você tem algum projeto, alguma coisa que você tá criando. Pode ser no sentido literal, de tipo, estou criando uma vida. Pode ser no sentido de estou criando um projeto, estou sendo criativo de alguma forma, estou começando meu próprio negócio, estou estudando alguma coisa que eu sinto que é meu dom, Pode ser que você tá, sei lá, tentando mudar de área ou tentando crescer dentro da sua área, ou que você já trabalha com alguma coisa e do nada você começou a se perguntar se isso tá certo, se é isso mesmo, ou se você não tá fazendo alguma coisa errada. Essa runa, ela vem para falar que você tem esse dom, que você tá no caminho certo, que você tá fazendo o seu propósito. Ela também pode significar um presente inesperado, alguma coisa que vai te ajudar nesse caminho, que vai te ajudar a concluir isso. Ou ela pode significar uma parceria,
porque essa runa aqui, ela é uma encruzilhada, tá vendo? O X. Então, ela pode significar o encontro de você com uma outra pessoa, que vai ser uma parceria muito próspera. Pode ser tanto uma parceria de negócios, quanto uma parceria pra vida, tipo uma amizade que vai te dar muito suporte, um relacionamento, enfim, alguma coisa desse tipo. Ou pode ser que nesse encontro, né, nessa encruzilhada, você vai encontrar um presente, você vai encontrar alguma situação, alguma oportunidade, alguma coisa que vai te ajudar nessa sua caminhada. E aí, para suas cartas, você tem a carta Tudo Está Conectado. Essa carta vem para falar que, tipo, você não tá no caminho errado e que qualquer erro que possa ter acontecido durante o caminho, qualquer coisa, tipo, como que eu posso falar? Do nada uma dúvida porque aconteceu alguma situação que te deu algum gatilho, ou alguma situação que saiu fora do seu controle e você ficou pensando, tipo, nossa, será que eu sei o que eu tô fazendo? Será que eu tô no caminho certo? Será que não é um aviso pra eu voltar, pra eu desistir? Tudo isso, nada aconteceu por acaso e que aqui essa carta tá me lembrando uma carta que saiu, acho que no grupo 1, só que é de outro oráculo, que é uma pessoa toda enrolada, assim, um monte de corda, e eu tive o mesmo sentimento olhando para aquela carta que eu tô tendo olhando para essa daqui. Que é tipo assim, você tá meio que envolto nos fios do destino. Então, que tipo, cada erro no caminho, cada coisa faz parte da jornada e é necessário acontecer para que você esteja onde você tem que estar, na hora que você tem que estar, fazendo o que você tem que estar fazendo para tudo dar certo, sabe? Então é esse sentimento que essa carta tá me passando, que cada erro, cada dúvida vai só te ajudar a melhorar para ser ainda melhor dentro desse dom que você tem. Então, tipo assim, você pode pensar, nossa, mas será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tô errando? Eu vou dar um exemplo. Eu jogo tarô e eu posso pensar, nossa, será que eu tô interpretando essa carta certo? Eu não lembro o significado exato dela, mas a minha intuição tá me dizendo isso. Será que eu tô certo? Não sei o que lá. E aí você fala alguma coisa que a pessoa fala assim, não, isso não tá certo. E aí depois de um tempo passa-se um tempo e a pessoa fala, nossa, aquilo que você falou, eu achei que não estava certo, mas depois aconteceu, depois fez sentido. Então, tipo, vai te ajudando a construir sua confiança e vai te ajudando a aprender com esses erros. Então, eu sinto que é exatamente isso. Tipo, cada erro, cada dúvida, eles estão ajudando você a construir uma versão mais forte. Então, por isso que eles têm que acontecer. E aqui você tem a carta da Bruxa do Mar, e essa carta mostra uma criança super inocente. A única diferença é que enquanto todas as outras sereias têm uma cauda de peixe, ela tem uma cauda de água viva. E o cabelo dela é meio estranho, parece uns tentáculos e tudo mais. Então, você pode estar sendo julgado pelos outros e você pode estar se achando tipo um monstro por esse julgamento dos outros, mas na verdade não tem nenhum problema em ser diferente. E pelo contrário, essa sereia aqui, ela pode ser chamada pelos outros de a bruxa do mar por ser toda diferente, por ser meio feia e tal. Mas na verdade ela é só uma criança que tá só brincando, que arrumou umas coisas diferentes aqui, tá exercitando a criatividade dela e que, tipo, com coisas que ela achou no mar, ela construiu essa máquina aqui e aí ela nada com muita mais facilidade porque ela tem isso, enquanto as outras pessoas estão lá julgando e se esforçando à toa, sabe? Porque com isso aqui elas iriam muito mais rápido, iriam muito mais fácil. Então, eu sinto que o que essa tiragem tá te falando é para você ter um pouco mais de confiança em você mesmo, sabe? E se permitir ter essa energia inocente de brincar, de descobrir, de errar, de aprender com os erros, ao invés de se cobrar tanto e de se pressionar tanto, porque isso pode fazer mal até mesmo para sua saúde, aqui com o quartzo verde. Então, tenta ser um pouco mais gentil com você mesmo e tenta entender um pouco mais o processo.
Porque uma coisa que a gente aprende, né, em séries de TV no geral, é que, tipo, se você é o escolhido que nasceu para fazer isso, então, tipo, você vai aprender muito mais rápido que todo mundo, você vai viver o negócio muito mais fácil, vai dar tudo muito mais certo e tudo mais. E na vida real não é assim que acontece. Na vida real você tem que errar, você tem que treinar, você tem que estudar, você tem que aprender, você tem que se esforçar, você tem que ficar, às vezes, dias e dias debruçado em cima daquilo para aprender a fazer, para consertar um erro que você não sabe de onde veio. Então, tipo, não é como uma série de TV, sabe? Não é tudo magicamente se resolvendo. Então você tem que aprender, você tem que respeitar essa jornada, sabe? Que não tá errada, não tem nada de errado nisso. Agora a gente vai tirar algumas cartas de tarô pra ver o que mais tem pra falar pra vocês. Nossa, eu acho que eu nunca tinha visto essa carta do 5 de copas nesse tarô. Aqui a gente tem o Cavaleiro de Ouros reverso, o 5 de copas, o Pajem de Ouros reverso e o 8 de copas. Esse 8 de copas aqui, ele tá me passando também uma vibe que eu já falei em outro jogo. Acho que também foi no grupo 1, então pode ser que você tenha ficado ali na dúvida entre esse grupo e o grupo 1. Ou que você queira dar uma olhadinha ali no grupo 1 pra ouvir a tiragem também, que eu acho que a mensagem vai fazer muito sentido pra vocês. Pelo menos uma boa parte. Aqui, esse 8 de copas, ele tá me passando aquela coisa do tipo, tá vendo que aqui tem a lua, que é aquela ilusão de perfeição, aquela ilusão de como as coisas têm que ser, de como as coisas têm que ocorrer, de como seria a coisa na nossa cabeça. Porque às vezes a gente tem essa impressão, tipo, na nossa cabeça o negócio é perfeito. É igual quando você vai colocar uma roupa e aí você imagina a roupa antes de colocar e na sua cabeça fica perfeito. E depois você coloca e não fica do mesmo jeito. Então, é exatamente isso. Eu sinto aqui com esse 8 de copas que você tem essa impressão, essa ilusão de como as coisas deveriam ser, de como elas deveriam ocorrer muito, muito forte na sua cabeça. E aqui, se você reparar bem, essa menina tá numa praia e ela tem 8 copos, todos, 7 deles estão de pé. E aí tem um aqui que tá caído, tá vendo? E aí, tipo, o 8 de copas fala sobre ir embora, sobre desistir. Então eu sinto que é aquela coisa, a ilusão de como as coisas deveriam ser, ela é tão forte que qualquer pequeno errinho, mesmo que várias outras coisas estejam dando certo, qualquer pequeno errinho parece o fim do mundo. Então é meio que aquela coisa de tipo assim, sei lá, você tem 8 pessoas que vão dar um feedback no seu trabalho. 7 delas falaram, nossa, o seu trabalho é impecável, tá perfeito, eu amei, melhor coisa, nossa, ainda bem que eu fiz com você, que eu comprei com você, sei lá. E aí uma delas chega e fala, odiei. E nem explica por quê, nem fala nada, só tipo, odiei e acabou. E aí pronto, você já quer desistir, você já quer jogar tudo pro alto, você já quer ir embora. E aí é justamente isso que tipo te prejudica. E aqui com o pajem de paus, de ouros, desculpa, tá no reverso, me passa mais ou menos a mesma sensação, sabe? De tipo, se você jogar tudo pro alto, você não vai ter a oportunidade de crescer até se tornar
o rei de ouros, entende? Porque o pajem, ele é o quê? Ele é uma figura nova, ele tá começando a fazer as coisas, ele tá aprendendo, ele tem que errar para ir crescendo e crescendo até se tornar uma pessoa maior, né? Até se tornar tipo rei, até assumir o trono, até estar numa posição de poder, até saber exatamente o que ele quer, até saber exatamente como vai ser. E aí, se você já desistir logo no começo, esse pajem, ele nunca vai prosperar, ele nunca vai crescer o suficiente, ele nunca vai se tornar o rei. E aqui com o 5 de copas mostra você ficando muito preso nas coisas negativas, ficando muito preso nas coisas que deram errado, ficando muito preso nessas imagens de perfeição e naquela coisa de tipo assim, essa perfeição, a vida real não tá alcançando essa perfeição. Então, ficando muito preso em tristezas e em descontentamento, ao invés de estar crescendo e de estar aprendendo com esses erros, entende? Então, é isso que tá faltando aqui. Crescer com esses erros, aprender com esses erros. E o Cavaleiro de Ouros aqui, a mesma coisa. O Cavaleiro de Ouros, o cavaleiro, né? Ele é normalmente uma pessoa ativa, uma pessoa que corre atrás, uma pessoa que faz acontecer. E ele tá no reverso, ele mostra essa energia aqui de apatia, de você estar extremamente sugado, extremamente triste, extremamente cansado, uma energia até mesmo de uma certa depressão, de tipo ficar se colocando em uma posição ruim, ficar cultivando esses sentimentos ruins, esses pensamentos ruins que te impedem de ir pra frente, que te impedem de prosperar, que te impedem de ir lá e fazer o trabalho duro, porque o trabalho duro, ele tem que ser constante, entende? Ele tem que ser, tipo, pedrinha por pedrinha por pedrinha, até você formar a montanha aqui, entendeu? Então, tipo, não é de uma hora pra outra. E eu achei legal que todas as suas cartas têm montanha. E a carta da montanha no baralho cigano, ela é aquela coisa, um obstáculo que parece intransponível, né? Parece que, tipo, você nunca vai passar, você nunca vai superar, que não tem como. Mas aí você sobe a montanha, você se mantém na sua determinação, você sobe a montanha, você enfrenta esse obstáculo e lá em cima a vista é maravilhosa. Lá em cima você tá no topo do mundo. Lá em cima você, tipo, vê a sua capacidade, sabe? Então é isso que essa tiragem tá me passando. Que ao invés de ficar naquela energia de tipo, ai, será que eu tô fazendo certo? Ai, mas eu acho que esse não ficou bom. Ai, acho que eu devia desistir. Não, esse não ficou bom? Tudo bem, pelo menos eu fiz. Aí agora o próximo que eu vou fazer, eu vou ser melhor. Eu vou superar este, porque é assim que a gente vai crescendo. Se vocês olharem o primeiro vídeo desse canal aqui, eu não recomendo vocês olharem não, que eu morro de vergonha dele. Mas se vocês olharem, vocês vão ver, tipo, eu estava muito nervosa mesmo. Aquele vídeo, ele antes de ser publicado, eu gravei ele umas 5 vezes, porque eu gaguejava, eu tremia sentada na cadeira, eu não sabia nem o que eu tava fazendo. E aí, eu postei ele apenas por postar, porque eu tinha essa coisa de, tipo, eu preciso começar. E aí uma prima minha me falou, feito é melhor que perfeito. E eu guardei muito essa frase pra mim, então às vezes eu prefiro ir lá e fazer, só pra, tipo, eu fiz, eu tenho mantido a consistência desse canal, já vai fazer meses aí, logo logo o canal faz 1 ano, e aí, tipo, às vezes você pode fazer um negócio e pensar, esse não foi o meu melhor, esse eu não acho que é, nossa, que vai ser incrível, mas pelo menos você fez, entende? E aí no próximo você se foca em melhorar, tipo, em fazer melhor que o anterior. E aí você vai crescendo e você vai aprendendo. E hoje em dia, eu vejo que as minhas tiragens de hoje, elas são muito melhores que as minhas tiragens lá do começo. E por quê? Porque eu tenho treinado, praticado, feito isso toda semana, sem falta, às vezes mais de uma vez por semana, durante todo esse tempo até aqui.
Então é isso que vocês têm que ter em mente, sabe? Tipo, vai fazendo. Ai, mas eu não gostei. Mas faz. E aí, na próxima que você for fazer, você faz melhor do que aquele que você fez primeiro. Porque se você não fizer nunca, aí é aquela coisa. É mais fácil você editar um texto ruim do que uma página em branco. Entende? Se você não fizer nada, você não vai ter nada pra aprender, você não vai ter nada pra melhorar, você não vai ter nada pra construir. Aí, se você ficar lá, tipo, olhando pra uma página em branco, pensando, ai, eu tenho que escrever o melhor texto já escrito, você vai se sentir uma pressão tão enorme que você não vai conseguir fazer nada. Agora, se você fala assim, ah, vou escrever o que tá na minha cabeça e depois eu resolvo. E aí você olha e fala assim, ah, isso daqui dá um tema legal. E aí você vai lá e faz um só baseado naquilo. Isso daqui dá outro tema legal, vai lá e faz o segundo. Entende? De um monte de baboseira que você pensou que não ia servir pra nada, você tira, sei lá, um mês inteiro de textos. Tô dizendo assim como se vocês fossem, sei lá, um jornalista, alguma coisa assim que tem que escrever. Entende? Se você for tentando, você vai editando e vai melhorando e vai aprendendo com seus erros. Bom, vamos tirar aqui algumas cartas desse oráculo pra gente terminar a tiragem e ver quais que são as mensagens finais pra vocês. Aqui você tem o mago e o espelho e contratos financeiros, digamos assim. Aqui eu sinto, com essa carta dos contratos, que a maioria de vocês quer fazer coisas, tem projetos que são criativos e que não vão dar dinheiro. Um exemplo, esse canal, ele não dá dinheiro nenhum. Eu não ganho um centavo pra estar aqui. Mas eu sei que se eu continuar me esforçando e que se eu trabalhar bem o bastante, no futuro, quando eu tiver, sei lá, a quantidade de seguidores necessários, de horas de visualização, eu vou começar a receber por isso. Então, o que essa carta tá me passando é não fique preso em dinheiro, não fique preso em retorno. É claro que todo mundo precisa trabalhar para viver, todo mundo tem conta para pagar, mas você pode começar alguma coisa como meio que um trabalho secundário, alguma coisa que você faz no seu tempo livre, até você conseguir crescer e você conseguir aprender e você conseguir investir o suficiente naquilo para começar a te dar algum retorno. E essa carta também me passa que tem algumas coisas que a gente faz que não precisam ser o nosso trabalho, sabe? Tipo assim, você gosta muito de pintar quadros. Você não precisa ser um pintor. Você pode pintar quadros só quando você tiver afim, sabe? Não precisa ser essa obrigação que a nossa geração, eu digo aí os millennials, a gente tem muito essa mania de que tudo tem que ser monetizado. Você não pode ter um hobby, você não pode, sei lá, fazer palavra cruzada. Você tem que não, você tem que vender palavra cruzada, você vai pintar um quadro, você tem que ser o Picasso. Se você vai, sei lá, fazer um post no Instagram, você tem que ser influencer, você tem que vender, tudo você tem que vender. E às vezes não, às vezes você pode fazer só porque você gosta. E aqui, essa carta do mago e do espelho, ela tá me passando muito o sentimento do mago do tarô, de um poder, assim, infinito. O mago no tarô, ele é aquela pessoa que ele consegue abrir todas as portas, ele tem todos os elementos, ele tem uma capacidade enorme. Ele tem muito mais capacidade do que todos os outros arcanos, ele é muito mais poderoso que todo mundo, porque ele tem a sabedoria, e ele tem todos os elementos, ele tem a capacidade de aprender. Então eu sinto que você tem essa capacidade. E aqui, como tem o espelho, e de um lado aqui é gelo e no espelho é fogo, eu sinto que você pode estar enxergando a sua capacidade de uma forma um pouco distorcida. Que você pode não estar vendo toda a sua capacidade, você pode não estar vendo tudo aquilo que você cresceu, tudo aquilo que você aprendeu, você pode não ter essa visão, sabe? Então, tenta confiar um pouco mais em você e tenta reparar um pouco mais nos detalhes. Em tipo,
pega e assiste de novo, vê de novo o primeiro que você fez. Sei lá, se você trabalha, vamos supor, você é um arquiteto, vai lá e revisa o projeto da primeira casa que você fez. Que aí você vai ver, tipo, a diferença, você vai ver quanto você cresceu, você vai ver o quanto melhorou. Então, tenha isso em mente, sabe? De enxergar o seu progresso para que você consiga enxergar o seu potencial. Bom, essa foi a leitura de vocês, grupo 4. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de dar joinha, de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e, é claro, compartilhar esse vídeo com os amigos que ajuda muito o canal a crescer. Bom, muito obrigada e até o próximo vídeo.